Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pode sentar. Para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto, nós precisamos ver essa passagem por um outro autor. Mas aqui fica claro que Jesus não foi bem aceito na sua própria terra. Então eu quero que você vá lá agora para o livro de Lucas, para a gente ver essa mesma passagem, só que com um acréscimo de alguns detalhes a mais. Lucas capítulo 4, verso 16. Acharam? Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É interessante aqui, irmãos, que quando a gente une essas duas passagens, Jesus vai parar lá em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, não onde ele nasceu. E Deus trouxe uma clareza sobre um versículo lá de Marcos, que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Por isso que eu coloquei o poder manifesto da honra. Diga assim para mim, diga assim comigo: onde não existe honra, não existe presença de Deus. Isso parece ser forte, não é, irmãos? E eu vou provar para você que nem Jesus conseguiu ter um ambiente de manifestação do poder de Deus pela falta de honra. E nós vamos ver então que aquelas pessoas, elas se maravilharam, mas o maravilhar delas não era um maravilhar de
daquela grandeza que nós admiramos uma pessoa. Era um maravilhar de desdenhar a pessoa. Era um maravilhar, tipo aquela pessoa que olha para você e fala assim: você está pensando que você pode. Você está pensando que você tem capacidade de fazer isso que você acha que é capaz. E aquelas pessoas começaram a se lembrar de onde ele veio. Entenda uma coisa: o diabo sempre vai querer lembrar do seu passado. Ele sempre vai querer trazer à sua memória de onde você veio. Porque ele vai querer minar a sua autoridade quando você começar a se lembrar de quem você era. Mas o texto de Marcos, ele traz uma luz sobre algo. E quando a gente cita essa expressão de que onde não existe honra, não existe manifestação do poder de Deus, parece que nos choca isso. Não sei se você fica chocado como eu fiquei. Quando o pastor me pediu para trabalhar esse texto, eu estava pensando em falar outra coisa, mas ao ler na minha devocional dessa semana, no projeto de leitura da Bíblia, eu estava lendo esse texto, e aí Deus me trouxe luz sobre isso, e coincidentemente também eu estou lendo Provérbios, e eu vou citar um texto aqui de Provérbios que fala que a soberba, ela precede a ruína, e a gente vai estar falando um pouco disso, mas choca quando você fala assim: olha, onde não tem honra, não tem presença de Deus. Abra sua Bíblia lá em Marcos de novo, e eu queria que você focasse agora no verso 2 e no verso 3. Muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém já apontou o dedo para você e falou assim: quem que você pensa que você é? Alguém já fez isso com você? Alguém já olhou para você e fala assim: escuta, você não acha que você está exagerando um pouco nessa história de ser filho de Deus, não? Esse ambiente que nós estamos vendo aqui não era um ambiente de honra. Diga, não era um ambiente de honra. Então, pelo contrário, o que nós vemos aqui nesse livro de Marcos é um momento de uma desonra. Diga, desonra. Aquele povo ali começou então a provocar a vida de Jesus e falar assim: escuta, ele não é o filho do carpinteiro? Nós vimos esse menino crescer, nós vimos ele ajudando o pai a cortar madeira lá, montar móveis, e agora ele chega aqui e lê o pergaminho lá de Isaías falando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Quem ele está pensando que ele é? Então, na verdade, irmãos, essas pessoas que participaram desse momento aqui, elas estavam dizendo: nós não reconhecemos o poder de Jesus. Nós não reconhecemos que o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Vai ter momentos na sua vida que você vai ouvir, em outras palavras, pessoas dizendo para você: eu não reconheço que o Espírito de Deus está sobre você. Sabe como que isso funciona? Quando você percebe literalmente que as pessoas estão te resistindo. Alguém aqui já se sentiu resistido? É terrível. Terrível quando alguém te resiste. Você fala e parece que a sua palavra não tem o poder para o qual ela foi liberada. Isso aconteceu com Jesus. Então você não é a pior das pessoas se isso acontecer com você. Quantos de nós talvez já não foi pregar para alguém, e ao pregar para essa pessoa havia tanta dureza na vida daquela pessoa? Sabe o que estava acontecendo na verdade? Ela estava dizendo em outras palavras: eu não te reconheço como filho de Deus. Eu não reconheço que o Espírito de Deus está sobre você. Eu não vejo em você o Espírito de Deus que te preparou para libertar os cativos. Então eu não quero ser liberto por você. É isso que acontece.
Porque não há uma honra naquilo que acontece na sua vida. Diga assim comigo: santo de casa não faz milagre. Já ouviram essa expressão? Foi o que Jesus disse aqui nesse texto. O profeta não tem poder na sua própria casa, na sua própria terra. É a mesma expressão que nós dizemos até hoje: santo de casa não faz milagre. Jesus, então, ele solta uma palavra que estava de acordo com o ambiente que ele viu ali. E a palavra que Jesus solta é: o profeta não tem autoridade na sua terra. Diga: o profeta não teve autoridade na sua terra. Sabe o que aconteceu? Minou o poder de Jesus naquela hora. Sério isso, não é, irmãos? Por causa daquele ambiente de desonra, o poder de Jesus foi minado. Olha só o que diz o verso 5. Não sei se você prestou atenção nesse detalhe. É aqui que eu quero focar a palavra de hoje. Não pôde fazer ali nenhum, diga nenhum, milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Jesus não pôde manifestar milagre naquele lugar, porque o poder foi minado. Se com Jesus isso aconteceu, pode acontecer com um pastor? Sim ou não? Pode acontecer com um líder de célula? Pode acontecer com qualquer pessoa. Se não houver honra, não há poder de Deus. Percebe uma coisa então, irmãos? Eu não sei se isso acontece aqui, mas sempre o pastor dos outros é o melhor pastor do mundo. É aqui também acontece isso, pastor? Tem pessoas que pagam caro, faz inscrição em congresso dos mais caros para ouvir o bendito do pastor lá, mas não vem ouvir o pastor da igreja local. Parece que é um negócio esquisito. Às vezes o pastor está falando a mesma coisa que o líder dessa casa, mas ele fala, você obedece. O líder fala que você não obedece. Sabe o que é isso? Desonra. Não estou dizendo que você não deva ir participar de congressos. Não estou dizendo que você não deve escutar outras pessoas falando. Mas a primeira pessoa que tem que falar na sua vida é o líder dessa casa. Você pode dizer amém por isso? A primeira pessoa que tem que falar na sua vida é o seu pastor. E é incrível como sempre o pastor dos outros é melhor do que todo mundo. Sempre. E às vezes tem uns discípulos que são enviados por Satanás, sabia disso? Eles vêm até com chifre na cabeça. E eles falam assim: pastor, se eu preciso ouvir uma fita que eu tenho para o senhor. Deus falou tanto comigo através dessa fita, aí você ainda pega. Aí quando você põe para ouvir, era tudo aquilo que você está insistindo com aquela abençoada vida, e ela nunca te deu ouvido. Aí você fala assim: o que ele tem que eu não tenho? Já aconteceu com alguns aqui isso? Qualquer semelhança, né? E assim, irmãos, parece que o pastor que está aqui nunca tem unção. Mas o camarada às vezes fala a mesma coisa que ele está falando, só que de uma outra forma, é óbvio. Cada um tem o seu estilo. Eu nunca vou conseguir ser igual o pastor Timóteo, muito menos igual o pastor Gideão. Agora cada um tem o seu estilo e Deus fala nas diversidades de estilos, amém? Mas há unção nos líderes dessa casa, você pode dizer amém por isso? E eles não me mandaram falar isso não, tá? Não foi nada combinado aqui não. Agora entenda uma coisa, diga assim comigo: se o cativo não reconhece que o Senhor tem a unção, não haverá libertação. Foi isso que eles disseram ali.
Jesus abre o pergaminho e fala: eu vim para libertar os... E eles não reconheceram que tinha unção em Jesus. Consequentemente, não houve libertação. Diga, só há libertação quando eu reconheço a unção do libertador. Por que então, irmãos, que Jesus não operou milagres? Está claro aqui. Porque eles desonraram a pessoa de Jesus. Diga, onde não há honra, não há milagres. Diga, onde não há honra, não há presença manifesta de Deus. Onde existe a desonra, não existe milagres. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Sabe por que não tem mais presença de Deus aqui neste lugar? Sabe por que está faltando presença de Deus nas nossas igrejas locais? Porque está faltando honra. Está faltando honra. Honrar a Deus e honrar pessoas. Agora eu queria que você entendesse que existe uma diferença entre milagre e cura. Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. E a Bíblia fala que porque aquele povo não creu em Jesus como profeta que foi enviado para aquela nação, Jesus não pôde operar nenhum milagre. Isso é sério demais, irmãos. Você não vai ver em nenhuma outra passagem da Bíblia falando que Jesus foi impedido de manifestar milagres como aqui em Nazaré. E deveria ser o contrário. O lugar que ele mais deveria manifestar milagres deveria ser na casa dele. O lugar onde você deve ser mais bênção é na sua família. O lugar onde você deve manifestar mais poder de Deus, mais unção de Deus, é na sua casa. Mas por que isso não acontece? Porque não tem honra. É porque as pessoas não reconhecem Deus em nós. Eles não valorizaram o dom que estava sobre Jesus de manifestar milagres. É a mesma coisa quando as pessoas não valorizam o dom que existe sobre a igreja. Diga assim comigo: um ambiente de honra traz a glória de Deus. Diga: a honra respeita o Deus que traz a honra. Interessante isso. A honra, na verdade, é respeitar o que Deus está trazendo através de outra pessoa que não sou eu. O problema é porque muitas vezes nós achamos que Deus só vai manifestar através de uma determinada pessoa. E isso não é verdade. Diga assim: Jesus é a imagem de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 12. Verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está deixando um princípio aqui, irmãos. Ele está dizendo: olha, se você acredita em mim, você vai acreditar também em Deus. Se você crê que eu tenho autoridade sobre a sua vida, você também vai ver a autoridade de Deus sobre você. Tem muitas coisas que hoje não estão acontecendo nas nossas igrejas por falta do reconhecimento da honra de Deus no nosso meio. E o que nós temos que entender é que é uma reverência àquilo que Deus trouxe para a igreja. Se você não concorda que a forma de Deus
usar a forma de Deus manifestar a glória dele é através de pessoas, morra e vai conversar com ele. Se você não aceita que a maneira que Deus deixou é usar pessoas na sua vida, vai falar com ele. Porque ele deixou esse princípio claro. Ele quer usar a pessoa que está aí do seu lado para te abençoar. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você é uma bênção na minha vida. Se não é, profetiza. Fala para ela: eu ando por fé. Você é uma bênção na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos entender agora aqui um outro princípio. Capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora é Jesus que está falando para os discípulos. Quem me recebe, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me. No texto passado nós estávamos vendo uma conversa só sobre Jesus e Deus. Agora ele coloca os discípulos na jogada. Quem vos recebe, recebe a mim e recebe aquele que me enviou. Então, se você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida, você está recebendo a Jesus que está na vida dele, e você está recebendo Deus que manifestou toda a obra na sua vida. Amém? Continuando. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Quem que são esses pequeninos? Hã? Quem que são esses pequeninos? Quem, irmãos? O profeta e o justo. Quem receber a um desses dois pequeninos que está falando aqui, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum você perderá o galardão. Ele está querendo ensinar um princípio, porque ele estava indo para a cruz, e ele estava deixando agora a obra nas mãos dos discípulos. Então o que ele está dizendo? Olha, eu vou subir, mas eu estou dando autoridade para eles. Se você receber o profeta, você vai receber o galardão do profeta. Se você receber o justo, você vai receber o galardão do justo. Ele mensurou aqui só esses dois, mas existem mais ministérios. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Reconheça o ministério do seu irmão. Reconheça que Deus usa pessoas na sua vida. Reconheça que essa pessoa que foi colocada aí na sua vida, foi colocada para ser uma bênção para você. Reconheça a autoridade do chamado desse irmão que está aí do lado. Sabe por que nós temos gerado um ambiente de desonra no nosso meio, irmãos? É porque nós temos vivido um outro evangelho diferente desse daqui. Nós temos vivido um evangelho barato, um evangelho sem cruz. Nós temos vivido um evangelho onde Cristo não é o centro das boas novas. Nós estamos hoje vivendo um evangelho humanista,
Um evangelho onde o homem é que está no centro. E se o pastor não atender às necessidades básicas do membro, ele acha que o pastor não serve, e aí ele vai procurar uma igreja onde o pastor olha da forma como ele quer ser visto. Hoje, se você chama a atenção de uma pessoa na igreja, você corre o risco de perder aquela pessoa. Consequentemente, nós não estamos mais confrontando pessoas dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque nós não queremos perder números. Porque hoje nós somos escravos de uma quantidade de números. E o nosso ministério foi invadido por essa cultura cabalística, vamos dizer assim, onde número vale tudo. Quantas células você tem? Eu tenho 1.299 células. Conversa fiada. Vai ver, está todo mundo saindo da igreja e indo para o pecado lá no mundo. Quantos discípulos você tem? Eu tenho já uma geração de 7.000 e lá vai cacetada. Mentira! Porque eles não estão aqui na igreja. Está faltando nós pregarmos um evangelho verdadeiro, aonde nós olhamos para a cara da pessoa e falamos para ela: você precisa mudar de vida. E aqueles que recebem esses homens e mulheres, que têm coragem de confrontar essas pessoas, vão receber o galardão dessas pessoas também. Está na Bíblia. Irmãos, como eu quero receber o galardão do meu apóstolo, porque eu quero olhar para o olho dele e falar: me corrija. Como eu sentei com ele a semana passada e eu falei: eu errei nisso, eu tive uma motivação errada ao fazer tal coisa na igreja. E ele colocou a mão na minha cabeça da minha esposa e orou comigo e com a minha esposa. Eu estou recebendo o galardão dele, porque eu estou reconhecendo que ele é homem de Deus na minha vida. Hoje nós estamos vivendo o evangelho do ego, o evangelho do egoísmo, o evangelho onde a gente tem que ficar matutando dia e noite o que eu vou fazer para o irmão não sair da igreja. Isso está errado, irmãos. Nós temos que parar de preocupar com isso, porque nós temos que preocupar em ministrar vida sobre as pessoas. E você não vai ver em momento nenhum Jesus negociando com as pessoas. Ele foi muito claro: você precisa de mudar a sua vida, ou então você não vai herdar a vida eterna. Eu quero dizer até para aqueles que estão nos visitando aqui hoje: desculpa a liberdade que nós estamos tendo aqui de falar tão abertamente, mas se você nessa noite tiver a graça e a coragem de entregar a sua vida para Deus, Deus poderá mudar a sua história, até ouvindo uma palavra tão direta para crentes como nós estamos dando hoje. Porque o evangelho que Cristo ensinou foi o evangelho que disse: se alguém bater na sua face, ofereça a outra. E hoje nós estamos tendo que separar brigas de irmãos dentro da igreja. Hoje nós temos que sentar líderes e fazer um olhar para o outro e pedir perdão para o outro. Não é isso que está na Bíblia, irmãos. O que está na Bíblia diz o seguinte: se alguém te dar um tapa na cara, ofereça a outra. Se alguém te pedir a capa, ofereça a túnica. Eu fiz assinatura de uma revista recentemente que só é encaminhada para pastores. Olha o índice que chegou: 86% dos casos de atendimento em gabinete pastoral é para socorrer problemas com membros da igreja. Está errado. Falta Bíblia. Porque a Bíblia fala que se você tem um problema com o seu irmão, antes de você trazer a oferta no altar, vai ter com o seu irmão. Tem muita gente que está indo embora para casa sem olhar no olho do seu irmão e falar: me perdoa, ou eu te perdoo. Sabe o que falta nisso? Vergonha na cara. Está faltando a gente ser crente de verdade.
Eu não mandei o bispo me chamar, agora que me chamou vai ter que escutar. Eu tenho essa liberdade, amém, irmãos? Eu estou em casa. Eu estou em casa. Amém? E eu me sinto muito livre de falar isso para os irmãos, porque eu estou falando como um profeta de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se você trouxe a maior oferta da sua vida aqui hoje, mas você tem problema com pessoas aqui dentro dessa igreja, não subiu no céu a sua oferta, você está sendo um trouxa. Está desperdiçando dinheiro. Deus nem anotou o seu sacrifício. Porque a Bíblia é clara, irmãos. Vai ter com seu irmão, deixa a oferta no altar. E vai ter com seu irmão, consertar com seu irmão. E você ainda tem coragem de chegar na sua casa e pedir para Deus levar anjo para a sua casa e proteger a sua casa. Aí ladrão entra na sua casa e você não sabe explicar por quê. Sabe o que é isso? Falta de honra. Ah, pastor, eu não pequei, eu não tenho brecha na minha vida. Sabe o que é isso? Falta de honra. Porque o nosso ministério foi invadido por pessoas que pegavam o microfone para bajular líderes. E isso passou, graças a Deus. Porque a Bíblia fala que quando você fala da boca para fora, mas o seu coração está longe, não adianta nada você pegar o microfone aqui e falar que ama o bispo Timóteo e a bispa Nilda, se você não praticar essa honra, se você não viver essa honra com as suas atitudes, com o coração correto, com a motivação correta. Falar é muito fácil, irmãos. Lavar o pé do bispo aqui na frente é facílimo. Você pode estar com vontade de matar ele, que você dá conta de lavar o pé dele. Mas viver uma vida de honra você não consegue, porque só consegue aqueles que são livres em Cristo Jesus. E a Bíblia fala em 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. É a Bíblia que está chamando você de mentiroso, não sou eu. Se você fala que ama a Deus, se na hora do louvor aqui você ergue as suas mãos, chora e fala, Senhor, eu te amo, você é a razão da minha vida, mas você odeia o seu irmão, a Bíblia está falando que você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Diga, eu não quero ser um mentiroso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Diga, a humildade precede a honra. Sabe qual é o caminho da honra nas nossas vidas? Diga, humildade. Diga, antes da honra vem o servir. O nosso maior, principal e primeiro exemplo que nós temos que ter não é Bispo Timóteo, não é pastor Gideão, não é pastor José Carlos, não é ninguém aqui, se chama Jesus Cristo. Eles são exemplos, mas o primeiro tem que ser Jesus. Olha só o que Jesus então ensina sobre o servir. João capítulo 13. Um texto muito conhecido pelos irmãos, mas vamos ler aqui. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar aos pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com toalha com que estavam cingidos. Até aqui. Aqui nessa ocasião, irmãos, Jerusalém estava sitiada por causa da Páscoa. Era costume vir pessoas de várias e várias nações para ver aquela cerimônia. E a Bíblia fala que quando eles chegaram na casa, Jesus já estava indo para a cruz, mas ele não poderia deixar de ir para a cruz sem ensinar algo tremendo para aqueles discípulos. A Bíblia então fala que a ceia já estava preparada, que a mesa já estava posta. E eu fico imaginando que talvez Jesus ficou um tanto quanto desconcertado ali. Talvez ele olhou para aquela cena e ele talvez ficou incomodado, esperando que algo acontecesse, porque era costume as pessoas de uma posição maior naquela época, elas tinham, além dos criados normais, elas tinham um criado que era específico para quando um visitante chegasse na casa, ela tinha que desabotoar as sandálias e lavar os pés daquele visitante. Por que disso? Porque a mesa que era posta não é essa mesa que nós temos como os dias de hoje. Ela era uma mesa muito próxima do chão. Então as pessoas se sentavam e os pés ficavam muito próximo da mesa. Então, por uma questão de higiene, era comum, antes de qualquer refeição, não lavar apenas as mãos, mas lavar também os pés. Então tem muita gente que hoje pega o lavar dos pés como um sinal de honra, sem entender esse contexto aqui. Jesus talvez olhou para os discípulos e falou: olha, eu acho que eu sou o mestre. Eu acho que eu sou até um pouco maior do que vocês aqui em autoridade. E talvez ele ficou olhando para aquela cena, talvez para o dono da casa: cadê o camarada que vai vir aqui lavar os nossos pés? Sei lá, eu que estou falando isso, irmãos. Mas talvez ele passou um flash ali na cabeça dele, talvez ele olhou para os lados e falou: cadê? Porque não era o servo que costumeiramente servia na casa, era uma pessoa específica que ficava lá de prontidão. Talvez aconteceu uma coisa, talvez ele arrumou um atestado naquele dia e não foi trabalhar. Sei lá, o filho dele estava doente com febre e ele teve que levar o filho ao médico. Ou o despertador não tocou, sei lá o que aconteceu. Mas ele não fez o que ele deveria fazer. Se ele não fez, o primeiro servo então deveria fazer as honras. Também não fez. Os discípulos talvez deveriam ter feito, o dono da casa ninguém fez. E aí Jesus pegou a toalha lá, caladinho, tirou a túnica principal, deitou água na bacia e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Porque ele estava vindo para a cruz. Ele estava querendo ensinar para os discípulos: olha, eu vou subir e eu vou dar toda a autoridade que está sobre mim para você. Para você. Até para Judas ele lavou os pés. Talvez ainda com uma esperança de que ele se arrependesse de fazer o que estava já programado. E ele quis ensinar então para os discípulos: olha, você quer honra? Então sirva. Você quer honra para a sua vida? Você quer ser honrado? Você quer ser reconhecido pelas pessoas? Então sirva. É interessante, irmãos, que dentre todos os dons que Deus deixou para a igreja,
E aqui não dá tempo da gente falar sobre isso. Só existe um que é para nossa edificação. Um só, que é o dom de falar em línguas. É só esse que é seu. É só esse que você pode ir para o cantinho ali e começar a exercitar ele, que você vai ser edificado. Os outros todos é para servir a igreja. Se Deus levanta você com uma autoridade diferenciada numa área, não é para outra coisa a não ser servir os santos. Se Deus levanta você com o dom de curar alguém, não é para outro propósito, senão para servir os santos. Isso é honra. É honra quando eu falo, olha, eu sei mais um pouco, mas o que eu sei é para dar. O que eu recebi é para dar. Então vem cá, deixa eu ser usado na sua vida. Deixa eu ser profeta na sua vida. Tem gente que quer ser profeta só para pregar o microfone e falar, e depois todo mundo, quando olhar para ele, falar, ó, profeta. Não é assim não, irmãos. Se você é profeta, você vai ser usado para a igreja. Se você é mestre, você tem que ensinar a igreja. Então Jesus aqui, ele estava ensinando para os discípulos, olha, vocês é a razão pelo qual eu vim ao mundo. Se não fosse por sua causa, Pedro, Lucas, João, o discípulo amado, eu não ia para a cruz. Eu só estou indo agora para algo terrível, mas é o propósito para o qual eu nasci, por causa de vocês. Então deixa eu lavar os pés de vocês. Deixa eu honrar vocês com aquilo que eu sei fazer. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Isso é honra, irmãos. Isso que é honra. É quando você fala, olha meu irmão, deixa eu te servir. Servir não é apenas trazer um copo d'água, não é apenas levar um irmão até em casa. Servir é falar, importa que você cresça e eu diminua. Importa que você seja maior na luz para os povos da Vila Pedroso do que eu fui até hoje. Importa que você cresça muito mais do que eu cresci até hoje, mas deixa eu ser usado por Deus. Deixa eu ser um mestre na sua vida. Deixa ser eu profeta na sua vida. Deixa eu ser um pastor na sua vida, um evangelista na sua família. Deixa eu ser usado. É isso que Jesus está querendo nos ensinar, que antes da honra vem o servir. Diga assim, a consciência de quem eu sou me levará a servir todos os santos, indistintamente. Só que não é isso que nós vemos hoje na igreja. Hoje na igreja, o ser foi sufocado pelo ter. Hoje nós não estamos preocupando mais com quem a pessoa é. Nós queremos números. Eu não estou aqui falando contra números. Eu só estou dizendo que a qualidade tem que vir junto com a quantidade. Eu estou dizendo que é muito melhor você reduzir um pouco a aceleração que você está caminhando, mas todo mundo te acompanhando, e você não perder pessoas lá para o mundo. O que eu estou dizendo para você é que quando nós servimos a igreja, quando nós servimos uns aos outros, não fica pesado para os pastores, porque tem coisas que o que está próximo poderia fazer melhor do que o pastor. Mas sabe por que o pastor tem que fazer? Porque ele não está fazendo o seu papel. Sabe por que tem coisas que o pastor tem que largar tudo para poder ir fazer? Porque você, meu irmão, não está honrando a Deus com a sua vida aqui neste lugar. Sabe por que isso aqui não tem crescido mais, tanto em qualidade como em quantidade?
porque somente alguns estão carregando o peso, enquanto os outros foram levantados para criticar. São aquelas pessoas que olham e começam a criticar tudo que acontece na igreja. Você olha para um cartaz desse aqui e fala: podia ter usado a fonte Verdana 24, ficou melhor do que essa, que você nem sabe qual que é. Ou então você olha e fala assim: ó, o 2013 aqui poderia ser rosa em vez de branco. Você só sabe pôr defeito, meu irmão. Em outras palavras, você está dizendo: olha, esses pastores que estão aqui, esses líderes não servem para me liderar, eu sou bem melhor do que eles. Aí alguém começa a manifestar aqui uma estratégia. A pastora estava aqui falando da festa dos bispos. Você fala: eu organizaria melhor uma festa aqui nessa igreja. É porque não me dão liberdade, é porque não me dão espaço para fazer, porque se eu colocasse a mão eu ia fazer bem feito. Conversa fiada. Você está dizendo: olha, eu não reconheço Deus na vida de vocês. E nós temos visto hoje uma igreja que está indo para uma direção perigosa, por causa das pessoas que erraram em honrar só de boca para fora no passado. Hoje nós estamos assistindo uma comunidade sendo formada, aonde nós não acreditamos mais em líderes. Nós desconfiamos de todo mundo. Quer ver? Levante a mão aqui quem já se decepcionou com alguma pessoa, principalmente da liderança. Levante a mão, pode levantar bem alto. Abaixe. A grande maioria de nós, inclusive eu, temos uma dificuldade enorme para voltar a confiar em pessoas, sim ou não? Porque fomos decepcionados. E talvez hoje nós podemos estar formando Judas no meio de nós. Pessoas que sutilmente estão nos roubando da missão para a qual nós nascemos. Pessoas que sutilmente estão nos trocando por algumas moedas ministeriais. Sabe que tipo de Judas que eu estou falando? É quando nós temos aquela pessoa que começa a ter tanto gás para servir a Deus. Aquela pessoa que começa a dizer assim: olha, agora é para valer, 2013 vai arrebentar, vai ser tremendo, essa igreja vai crescer, e você começa a encher seu coração de ânimo. Chega alguém muito próximo de você e fala assim: esquenta não, daqui uns dias você está igual eu, isso vai passar, esse fogo vai acabar na sua vida, porque acabou na minha. Judas! Nós temos que nos posicionar, irmãos. E se nós queremos ver mover de Deus a começar da minha vida, eu tenho que dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida? O que eu preciso fazer para honrar ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho? E você começa a falar para a pessoa: não desanima não, irmão, vamos lá, é difícil mesmo, mas vamos, me ajuda porque eu te ajudo. Você precisa olhar para esse irmão e você precisa começar a olhar ele com olhos de fé. Você precisa crer que ele vai se transformar no melhor homem de Deus, na melhor mulher de Deus que você já viu nessa igreja. Você precisa acreditar que o poder de Deus vai se manifestar na vida dele. Amém, irmãos? Diga: eu creio. Porque hoje nós temos pessoas que honram com os lábios, mas seu coração está longe. E nós estamos hoje formando pessoas frias, que não tem nenhum relacionamento com Deus. Diga assim: a melhor forma de alguém honrar é acreditar. Jesus precisava que aquele povo de Nazaré acreditasse nele. O que Jesus precisava é que eles acreditassem que aquele menino cresceu, que aquele menino que era filho do carpinteiro, ele cresceu. As pessoas precisam acreditar que você está crescendo aqui neste lugar.
As pessoas precisam olhar para você e começar a perceber: ele está crescendo. Você precisa desejar crescer aqui nesta casa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu creio que Deus pode falar nesta casa. Eu creio que Deus pode falar na sua vida. Eu creio que Deus usa a vida de pastores neste lugar, que Deus usa a vida de líderes nessa casa para falar com você. Tome uma decisão aqui hoje, meu irmão, de dizer assim: se existe alguma coisa em mim, se tem algo que está travando o manifestar da glória de Deus aqui nessa igreja local, eu quero ser o primeiro a dizer: Senhor, arranca tudo da minha vida, mas não me deixa impedir que a glória do Senhor se manifeste. Sabe o que Deus está querendo nos falar nessa noite, irmãos? Que Ele não apenas quer sarar a sua vida, mas Ele quer produzir um milagre neste lugar. Sabe o que é isso? Sabe o que eu vim aqui fazer nessa noite? Dizer para vocês que existe um avivamento preparado para este lugar. Existe uma palavra profética sobre esta casa. E o que Deus diz é: creiam que cada palavra que for liberada sobre esta casa se cumprirá, porque eu me manifesto neste lugar. Eu estou aqui para levantar este lugar no sobrenatural. Eu estou aqui para levantar esta casa a andar no sobrenatural. Eu estou aqui para levantar vocês e dizer: vamos andar no sobrenatural, vamos crer em milagres. Eu sou com esta casa. Você reconhece que tem unção neste lugar? Você reconhece que existe presença de Deus neste lugar? Então você precisa que hoje decidir honrar a Deus nessa casa. Mas é uma honra diferente. É uma honra com atitude. É uma honra aonde você vai dizer: pastor, o que o Senhor precisa, que eu estou aqui à disposição. Olha, eu não sei, mas me ensina. Eu não sei, mas eu quero aprender. Me ensina. Porque eu quero crescer, pastor. Eu quero crescer. Eu quero fazer parte da história dessa igreja. Eu não quero ser daqueles que vão impedir o mover de Deus. Eu quero ser daqueles que vão trazer um avivamento sobre este lugar. Com atitudes de honra, o poder de Deus vai se manifestar nessa casa. Talvez você está aí dizendo assim: ah, mas quem deveria estar aqui para escutar essa palavra não está. Ah, é você? É você? Eu queria finalizar reportando para aquele texto. Eu não sei como que Jesus ficou ao olhar para aquela cidade de Nazaré e poder chegar à conclusão: nenhum milagre eu pude operar em Nazaré. Nenhum milagre. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: será que eu posso operar milagres nessa casa? A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nessa noite é: você quer que milagres aconteçam neste lugar? Quantos querem que milagres aconteçam neste lugar? A primeira coisa que você precisa fazer é começar a honrar a Deus com atitudes.